A gente sabe que o varejo precisa se reinventar todos os dias e ele pode fazer isso. Acho que a pandemia esteve aí para provar para todo mundo de que estamos o tempo todo reaprendendo a fazer negócios e a consumir. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre inovação, omnicanalidade, vendas online e sobre uma coisa que a gente mais gosta aqui nesse podcast, que é colocar a cliente no centro de tudo. A gente vai falar sobre CRM, sobre visão centralizada da cliente e o quanto isso é importantíssimo na estratégia das empresas. Então pega o seu café e vem para a conversa. E esse é o Icon Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para bater um papo sobre os desafios e dia a dia de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E antes da gente começar mais um episódio... Pausa. A gente precisa falar aqui que o nosso curso de gestão de e-commerce de alta performance já está no ar. O link a gente vai deixar aqui no episódio e tá também no link da nossa bio do Instagram. Então, se você precisa se desenvolver, dar um upgrade na carreira, aumentar a sua competitividade no mercado e principalmente bater metas, você precisa entrar lá no curso e dar uma conferida, porque tem bastante conteúdo legal. Clica aqui no link, gente. Vai estar na descrição desse episódio, hein? Não perde. Isso aí. Fala aí, Jess, quem é a nossa convidada de hoje para essa conversa? Uma super convidada de peso aqui. Eu vou apresentar, vou ler um pouquinho da bio dela. Então, a Fernanda, ela é mãe da Antônia, da Marina, é geminiana, assim como eu. Uma profissional de gestão de negócios com 20 anos de atuação no universo online, CRM e CX. Essa jornada tem vivência de 10 anos na Dell, que ela considera, assim, a sua maior escola em formação de marketing e vendas online. Além disso, ela teve passagens pela Panvel, Farmácia São João, atuando sempre de forma multidisciplinar na construção e desenvolvimento da cultura omnichannel. Hoje, ela é head de negócios digitais, CRM e CX nas lojas Labs. E somando a isso, também se especializou recentemente como Digital Advisor. Então, fica a dica quem está ouvindo aí nesse episódio, hein? E vem assessorando várias empresas a tornarem dados e meios digitais como alavancas de crescimento do negócio, a partir do primordial que a Vanessa abriu aqui falando, gente, que é o quê? Tomar as decisões a partir do olhar da cliente. A gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Bem-vinda, Fernanda! Muito obrigada. Ai, vocês são feras, hein? Ah, imagina. A gente vai se acostumando, né? Achei massa as introduções todas. Parabéns, gurias. Acho que vai ser um papo muito bom hoje, hein? Nossa, vai ter muito bastidor aí, que eu já tô sentindo. 3 mulheres de digital. E para começar, né? A gente já estava aqui fofocando, né, nos bastidores, mas apesar da Jess ter trazido já super histórico, conta um pouco pra gente, assim, nas tuas palavras, como é que tu chegou até aqui, assim, um breve resumo, porque a gente sempre gosta de contar essa história, porque tem muitas pessoas ouvindo que ficam se perguntando, mas legal, advisor de digital, mas como é que eu chego lá, né? Como é que foi essa trajetória? Porque a pessoa não chega aqui, né? Ela construiu um caminho até aqui. Então, conta pra gente como foi o teu. Tá bem. Então, vamos lá. Algumas pessoas me questionam, assim, ou me consideram uma especialista, né? Desses temas que a gente citou. E eu confesso que eu resisti muito tempo a me considerar especialista. Eu sempre dizia, não, eu sou formada em administração, eu sou de marketing, né? Eu conheço bastante o universo online, mas eu sou mais generalista, gestora como um todo. E hoje, eu acho que, de fato, assim, olhando, né, agora vocês descrevendo, olha, dá para dizer... Poxa, claro! Eu acho que tem aí, né, um conhecimento muito... Ele não é específico, porque ele é um negócio muito de olhar do cliente, né? O que, né, dá muitas possibilidades. Mas ele é, assim, de alguma especialização. E aí, como eu comecei na Dell, né? A gente até estava falando de um gestor em comum nosso, né? E lá atrás, ele me contratou para a área de marketing. E o marketing online na Dell, ele era uma célula, uma atividade, né? Assim, não tinha nem Google no plano de mídia ainda. Imagina. E a partir dali, então a gente anunciava me lembro, no Terra e no UOL. Mercado Livre já tinha, e Dell nos maiores anunciantes, né? Daí tinha e-mail marketing, algumas coisinhas assim que a gente fazia. E aí, a partir dali, claro que na Dell, como o e-commerce já era desenvolvido nos Estados Unidos, a gente foi trazendo muito das práticas
de fora para a Dell no Brasil e foi desenvolvendo um negócio que hoje a gente entende como essa estrutura de e-commerce, de CX, de UX, né? Então, de jornada do cliente, vamos dizer assim, né? Da geração de demanda à logística de e-commerce. Então, isso tudo foi se estruturando e eu fui, à medida que a Dell ia se desenvolvendo, eu ia junto, né? Ou ia auxiliando nessa construção. Viu né? todo esse crescimento na prática, né? Na prática, exatamente. E foi a minha grande escola, assim, a minha base, né? Numa empresa de uma cultura americana, super drivada para resultado, onde a parte analítica é muito forte. Bom, e analítico e digital, né? Que é a sacada do varejo digital, capacidade de mensuração de absolutamente tudo, né? Para nos ajudar na tomada de decisão. Então, assim, vem dessa base. Né? Então, isso foi super rico. E aí, ali foram 10 anos, quase 10 anos, não chegou a fechar 10 anos. E aí, teve a proposta para a Panvel, que aí era desenvolver um negócio de farmácia que já existia um e-commerce, né? Mas ele era um pedaço na TI, quase como uma TI. Né? Assim, normalmente nasce na TI, às vezes começa ali na TI eram pessoas de TI, né? O time eram basicamente pessoas de TI, uma pessoa que atualizava banner e tal. Então, como transformar efetivamente numa área de negócio, né? E aí, daí tô aqui. Mas eu acho que, talvez para nós três, isso é muito real, né? Assim, o que traz essa especialidade, eu acredito muito no peso do dia a dia. Acho que a formação acadêmica tem um peso grande, mas esse dia a dia de pensar assim, tá, mas e como é que faz? Né? O que eu preciso? Tem a logística, tem o banner, tem isso, tem o financeiro, tem o gateway de pagamento, tem o split. Isso nos torna muito mais parrudos no assunto, que dá essa carga, às vezes, de especialista, que não é um canudo, né? Não é um currículo que alguém te deu, mas é uma coisa que tu viveu e acumulou, né? Não, e até porque as áreas de e-commerce nos varejos, que as empresas de varejo tradicional, né? De varejo físico, que tem os seus e-commerce, que tinham, né? Acho que agora muita coisa mudou. Mas o e-commerce, ele era um apêndice, assim, ele era um pedacinho, uma coisa que tinha que correr por fora, lutar. Então, a gente era gestor de e-commerce e era o pricing, e era produto, e era tinha logística, que fazer tudo, e era projeto, e era tudo. Então, acho que até nós profissionais, né, dessa área, até tem a palavra ali que tu falaste na minha descrição do multidisciplinar. É isso. Somos profissionais realmente multidisciplinares, na sua maioria, né? Por ter tido essa vivência que eu acho super completa, né? E aí, de ter PNL e, ao mesmo tempo, tem que pensar em projeto de inovação. Tem que se conectar com a marca também, ao mesmo tempo, né? E até hoje, eu digo que uma das coisas legais do que eu faço é que eu tenho que garantir o resultado de amanhã, porque eu respondo por uma venda que tem meta dia. E eu tenho que estar pensando no futuro. É isso. E eu tenho que estar pensando daqui a 5 anos como é que eu faço a experiência da loja, entendeu? Quais vão ser as novas fontes de receita, né? Exato. Então, como gerir, como se organizar dessa forma, com esses olhares, e como organizar o time, né? Gerenciar o time com esses dois olhares. Ambidestria que a gente fala, que né? eu acho riquíssima, assim, muito. Né? Que eu acho muito legal. Não, e esse ponto, assim, tem muitos gestores, Fê, que de fato estão ali só olhando a meta de amanhã, a meta de hoje, de amanhã, do mês, e não está justamente olhando, tendo esse olhar do futuro, né? Que a gente sabe, para sustentar o crescimento do e-commerce, esse é um ponto fundamental, né? E que é o que eu acho que ou a pessoa ama esse dia a dia, ou ela não consegue. E aí é uma pessoa muito da meta do dia, assim como a Jazz comentou. E de fato consegue, né, por muito tempo. Mas acaba não captando esses probleminhas silenciosos que vão acontecendo. E quando a gente vê, tão grandes demais e comeram o negócio. Até o próprio perfil da equipe, né? Que tipo de pessoas tem que ter para que tu consiga ter as pessoas que são drivadas para um resultado. Dividir as energias. Curto prazo, umas pessoas que também têm um olhar muito atento porque é tendência, né? Que são, né, mais visionárias, né? Umas pessoas mais de construção, e como equilibrar isso, assim, também é uma coisa super importante. Não, perfeito. E hoje, né, você tá ali nas lojas Labs, a gente sabe que desde a história, né, uma pequena loja de tecido, né, vendia tecido lá atrás, e hoje é uma das grandes referências, assim,
de varejo, de transformação digital. E agora você também, como advisor, tendo um olhar mais holístico, você também já viveu várias indústrias diferentes, né? Em diferentes estágios, talvez, de maturação do digital, talvez diferentes estágios de investimento, né? Em relação ao quanto se coloca de energia e o quanto que a empresa, de fato, está madura mesmo em relação à governança, em talvez cultura. Como é que você enxerga hoje, assim, que são as principais barreiras para uma empresa avançar na transformação digital com mais sucesso? Tá bem. Até esse curso que eu fiz, essa formação, né, de advisor, que ele é super recente, desse ano, eu tive muito conteúdo de transformação cultural. É um dos maiores pontos, né? E que eles trazem como um pós-transformação digital. E que eu tava pensando, cara, não é pós-transformação digital, na verdade. Porque sem ela, a transformação não existe. Né? Então, assim, para mim, o maior desafio é o que a gente falou aqui, que é se a gente... parece óbvio, mas é o que há de mais difícil. Se a gente conseguir engajar, influenciar as empresas, as pessoas nas empresas, as áreas, né, as lideranças, a enxergarem na perspectiva do cliente, tudo vai fazer sentido. E a transformação digital nada mais é do que absolutamente natural. Sim. Né? E aí, aqui, é uma coisa que eu acredito muitíssimo, que até uma coisa que eu falo, que assim, o e-commerce também é canal. Mas ele é um step na jornada do cliente. Numa jornada de compra, eventualmente, que ele pode decidir pelo próprio canal, ou ele é simplesmente uma fonte de informação, um lugar de pesquisa pela loja que quer ir, saber se tem um produto, se não tem, e 1000 possibilidades, né? Aplicativo, isso vale para aplicativo e tudo e tal. Então, assim, a integração entre os canais, a experiência fluida, o cliente é o mesmo, né? Ele pode ser o mesmo. Né? Dependendo do momento dele. Ele enxerga a marca como uma só, né? Não enxerga a marca como diferentes canais. Exatamente. E aí, uma coisa muito legal de poder ter essa área de pós-venda, né? Até a maioria dos CX nascem nas áreas de saque, né? É verdade. De ter isso é poder justamente enxergar o que os clientes falam, né? Também das suas experiências, né? Tá mais perto dessa, né? A gente que é do ouvir digital, mais também. Né? É um jeito de ouvir e aí trazer esses insumos para ajudar nesse processo de tomada de decisão das empresas. E aí tem esse ponto, assim, para o cliente é tudo a marca. Perfeito. Né? Qualquer segmentação, divisão é silo interno, né? Somos nós que criamos, né? Somos dentro de nós casa. que Estamos criamos. acostumados a ver tudo separado. E super difícil quebrar. Até os dias de hoje. Muito se fala sobre a cultura como uma grande barreira, mas acho que você uniu esses dois pontos de uma maneira perfeita, assim, é a cultura de ter o olhar voltado para cliente, né? Porque muitas vezes, nessas iniciativas de transformação digital, ou existe uma ansiedade grande de eu preciso ter um retorno rápido de todos os investimentos que eu estou fazendo agora, qual é o ROI, né, da área da TD ou da ferramenta, enfim. Ou muitas vezes eu vou implementar essa ferramenta porque está todo mundo fazendo. E veio um fornecedor, eu achei o máximo. Mas, gente, isso resolve alguma dor da sua cliente? É uma legalzice ou, de fato, vai te agregar experiência para atender cada vez melhor o cliente, né? E, de novo, você falou assim, é muito básico, mas, de verdade, no dia a dia é muito fácil todo mundo se perder e ir para outro caminho, né? Mas aí tu falaste da Labs, né? Assim, uma coisa muito legal hoje que eu tenho do dono da empresa e do meu gestor, que tem ainda um núcleo maior, ele também tem um marketing, né? Ele tem um time de inovação, que hoje na Labs, o que é projeto de tecnologia, que não é commodity, digamos assim, fica nessa nossa grande estrutura, né? E eles têm muito isso, assim, como que a gente cresce através do digital. Perfeito. Né? Então, assim, isso... Então, no meu trabalho atual, nessa experiência da Labs, desde fevereiro, ter este entendimento junto aos meus líderes, nossa... Todo mundo vai pro mesmo norte, assim, né? Então, até uma conversa com o presidente da empresa, que acho que foi essa semana ainda, nessa semana ou semana passada, muito ele fortalecendo isso, assim. Para mim, não importa o canal, eu nem quero ser um estimulador de uma compra, ele não usou essa expressão, mas eu não quero
me deu um branco na palavra, privilegiar. Ah, Privilegiar canais, perfeito. né? Não é isso, não é sobre isso. É como que a gente fortalece o varejo como um todo e usa o digital como alavanca para isso. Para mim, Exatamente. Como um meio, né? Como um meio. Para todos os canais. Bingo, golaço. E aí a transformação digital, que é muito mais uma transformação de mindset, de cultura, né? Da forma que a gente faz as coisas. Perfeito. Até a gente sempre fala, né? A tecnologia, ela habilita a transformação, mas ela não é a transformação, né? E acho que tem uma parte nesse meio do caminho que precisa estar bem resolvida na base e que é super difícil, mas que, na nossa opinião, é onde os silos se quebram, assim, porcinho por sim, que é a construção de metas. Porque as empresas, no geral, também têm essa visão muito separada. Então, é a meta do físico, é a meta do e-commerce, é a meta do omni. E se cada um realmente está vivendo a sua própria guerra, e isso é zero compartilhado, é muito difícil de avançar com este mindset de que eu preciso privilegiar a cliente. Porque se internamente todo o mindset está em privilegiar o canal, chega uma hora que eu esqueço que a cliente é a mesma, né? Porque eu tô ali pela minha meta, não pela cliente. Fica uma disputa, né, de resultado no final do dia. E acho que um dos exemplos que a gente super vê isso acontecendo é o CRM. Que é aquela coisa de a cliente é minha, a cliente é tua, a cliente é tua. Principalmente... E-mail do on, e-mail do off. Daí vira aquela coisa que tu tá de aniversário e recebe 3 e-mails da mesma marca, né? Pelo amor de Deus, não. Não façam isso em casa. Mas eu acho que assim, o CRM é um ponto extremamente relevante aqui no meio do caminho que precisa estar bem resolvido, né? Porque aí ele traz essa personificação da cliente que está no centro, assim. Como tu tem visto esse ponto? Sim, e aí aqui o CRM que conversa com o CX, que conversa com... Tudo bem, vamos falar canais. Né? Mas é a gente entendendo como é que o cliente se comporta e, melhor ainda, se eu conseguir saber como é que ele se comporta fora do ambiente da empresa, se eu conseguir entender o comportamento dele, o perfil dele, web ou vida, né? E poder atribuir, né? Ou experimentar com ele como que ele vai responder melhor nessa relação comigo. Né? Se vai ser via digital, e aqui a gente pode falar nem até de canal do e-commerce em si, mas até das formas de comunicação. Né? Então, assim, ele é um cliente que interage melhor, ou ele prefere interagir, ele quer interagir por WhatsApp, ele quer receber e-mail, o que ele quer, né? E o que faz sentido para ele? Porque se fizer sentido para ele, mais que meio caminho andado, né? Naturalmente vai fazer sentido no final das contas para a empresa, né? Então o CRM ele tem que apoiar muito nesse sentido, assim. E aí, uma coisa que eu entendo que a gente tem que cuidar, assim, o CRM tem a história dos dados, né? Sim. Então, também qual é... Que é até uma coisa que eu acho que não tem uma resposta, assim, que é uma coisa que a gente... Eu reflito muito, assim, qual é o mínimo de dados? Qual é o mínimo de dados possíveis para que eu consiga tomar as melhores decisões? Sim. Né? Porque também na linha, acho que a Jéssica comentou das ferramentas, né? Vou contratar 1001 ferramentas, será que isso vai ajudar? Também a gente entra como é que a gente vai usar depois? Como é que a gente vai usar? E com o CRM a gente entra nessa também. São milhões de dados, indicadores e possibilidades. Eu quero todas as colunas, eu quero milhares de dados cruzados. Paralisa, não faz nada, não toma nenhuma decisão. Então, quais são o que efetivamente o CRM... Quais são as informações elementares para ele nos mostrar, de forma a gente poder tomar as melhores decisões, como empresa. Sim. Isso. Né? E tem muito a ver com a capacidade que a empresa tem para processar essas informações e promover comunicações mais segmentadas. A gente fala muito sobre isso, né, no dia a dia. Eu quero fazer 1 milhão de comunicações, mas, gente, a gente está preparado para isso? Eu acho que o que você colocou é muito certo, né? De a gente fazer fases, eventualmente, do que é o mínimo de informações que a gente precisa, porque às vezes também a empresa fica meses trabalhando num projeto de database, etc., e não está gerando valor ali com o básico que pode ser feito, né? E cada vez mais eu acho que as empresas vão precisar construir essa inteligência interna para chegar no nível, de fato, de começar a prever comportamentos, cruzar uma série de dados, usar, de fato, inteligência artificial, que parecia uma coisa tão do futuro, mas já está aí, muita empresa já está usando. Mas, assim, na prática, é super desafiador, né? Então, tem que construir mesmo esse roadmap estratégico com esse olhar dos dados, de CRM, enfim, porque também, se esperar ficar pronto
uma nave espacial, assim, já foi, né? A gente já perdeu o cliente, né? Exatamente. E, de novo, aqui, o CRM também mais como... Vou falar de área, mas nada mais são que pessoas, né? Também ajudando nessa transformação cultural, né? Em promovendo a visão única Da cliente. Da cliente, né? Total. Então, trazendo para a empresa como é que o cliente está se comportando, o que eu estou enxergando, o que ele está fazendo, que perfil ele tem, né? Enfim, quem são. Então... E como é mais uma... Desculpa. Mais uma coisa de canal, né? Porque... Às vezes, a gente fica com aquele olhar também que, assim, CRM também está lá para bater meta. Parece que hoje eu vim não querendo bater meta, mas não é a ideia, gente. Só tô querendo trazer uma outra perspectiva. Porque fica aquela pressão, né? Ai, e-mail não tá dando ROI. Tem que subir o ROI do e-mail, tem que subir o ROI do e-mail. Gente, será que essa é a maior contribuição que a área de CRM pode dar para a empresa? Acho que tu trouxe um ótimo exemplo, né? Putz, quantas coisas dá para fazer numa área de CRM, além de mandar e-mail marketing e esperar entrar a receita? E o quanto a gente consegue evoluir muito nessa receita se eu quebro esse paradigma e olho para o comportamento da cliente e faço ações que, consequentemente, vão dar receita, né? Sim, porque o marketing direto é um pedacinho do que o CRM cuida, que tá com o CRM, podia estar com qualquer outra área, né? Pode estar no marketing, pode estar no e-commerce, pode estar, né, o e-mail, enfim, o SMS, ou o que for. Né? Acho que a riqueza do CRM é a gente resgatar a essência, né? Do Customer Relationship Management. Exatamente. Sabe que a gente estava semana passada no Sapiranga Summit e uma das pessoas que a gente ouviu foi o Arthur Igreja, que a gente ama, e no final da palestra a gente estava conversando com ele, né? Pensa o suprassumo que vai ser quando a gente conseguir aquela coisa da cliente entrar pela porta da loja e o vendedor receber, né, sei lá, de algum jeito, no óculos do Google, a mensagem de que essa é a Fernanda, ela é a cliente top 50 da nossa lista e hoje ela está com 3 produtos no carrinho, que são esses aqui, então recebe ela e fala isso. Porque as relações, elas ainda estão empacotadinhas, né? A minha vida no e-commerce é uma, na minha vida na minha loja da cidade natal é outra, porque eu conheço os vendedores e tal, e a minha relação com essa mesma marca... Talvez em outra cidade, em outro estado é outra, porque ninguém me conhece. Então, esse casamento das coisas, acho que a gente tem muita coisa legal para viver ainda nesse sentido, né? Eu não sei, para chegar nesse exemplo, assim, com essa harmonia toda, não sei ainda quanto tempo a gente vai levar, mas a gente está trabalhando para isso. A Lebs já tem muitas iniciativas, né? Assim, casadas com loja. Tem. E o comportamento é crucial, como o CRM precisa estar integrado aos comportamentos do on e do off, né? Porque no final do dia, de novo, a cliente ela é única, né? E às vezes a gente tem ainda empresas que tratam databases separados, de offline, do online. Mas, gente, às vezes ela compra um pouquinho na loja física, um pouquinho na loja da franquia, um pouquinho no online. Mas quando a gente vai ver, o 360 ela é uma cliente super VIP da marca. E quando a gente está com os dados separados, a gente não consegue ter esse olhar estratégico de fato, qual é a relação dessa cliente com a marca, né? Então, é super importante. E todos os dados de pesquisas, e saem várias a todo momento, e só repetem uma informação que o cliente é omnichannel, ele é um cliente muito mais rentável, muito mais fiel, né? Isso não é mais dúvida, né? Todos os nossos clientes levantam esse número e é real, é fato. Então, assim, às vezes dá um pouco de dor, assim, por que a gente ainda bate cabeça, né? Por que tem gente batendo cabeça ainda com isso, ainda resistindo, né? Para esse olhar da unidade, né? Mas, enfim, aí também acho que é muito dos modelos estruturais das empresas de muito tempo, mas que não tem jeito, eles vão ter que ser reconsiderados, né? Com certeza, com certeza. E dessas ações cross, assim, tem algum case legal, alguma coisa que tu possa dividir com a gente, que tu já viveu em alguma marca, ou que tu vive lá na Lebs, assim, de integração mesmo entre a loja física e o web? De consumir dados de alguma forma e conseguir ter um casamento legal. Tem alguns, assim. Eu acho que até a Panvel, né? Que também eu fiquei bastante tempo. Ela tem muitos cases nesse sentido. Tenho o maior orgulho, assim, né? De tudo que eu vivi lá, assim. O próprio aplicativo, né? Que é um grande hub ali no relacionamento com o cliente. Na verdade, até muitos anos atrás, a Panvel, com o Alô Panvel, que é a venda por telefone, já usava as estruturas de loja física como hubs de estoque para entregar na casa do cliente. Então, assim, ela já é digitalizada sob esse aspecto, né? Há muitos anos, a gente está falando de mais de 20 anos, acho que até mais.
né? Então já é um case. E a gente agora na Labs, a gente tem algo que para mim, mais do que a funcionalidade em si, ele é daqueles momentos simbólicos que vão quebrando a história do canibalismo, da competição entre canais. A gente chama de representante de vendas, mas enfim, acho que ainda vai surgir um nome mais legal. Mas que é o vendedor utilizar o digital, o e-commerce, como uma ferramenta de vendas para ele também. Extensão do estoque dele, uma extensão né? do estoque, né? Ou, eventualmente, até não conseguir fechar ali com o cliente na hora. Esse cliente saiu com dúvida, ele veio aqui ver preço, ele veio aqui olhar o produto. Poxa, deixa eu mandar o link ali para ele. E vá que ele resolva comprar na casa dele. Perfeito. De noite. Fideliza aquele cliente, né? E reconhece aquele vendedor. Sim, né? isso é super criar importante. essa relação, né? De carteira de cliente. São todos representantes da Labs, né? O vendedor é um representante da empresa, o site é um outro representante da empresa. Poxa, vamos somar tudo isso. E aí, não importa o momento que o cliente resolver tomar a decisão dele, ele tem um contato daquele vendedor via WhatsApp, ele tem um link que, se ele quiser fechar de forma independente, mas que eu também não deixo de reconhecer aquele vendedor que fez parte do trabalho. Então, essa junção de esforços, digamos assim, é uma iniciativa super legal, assim. E é muito bonito, assim, é bem legal ver as equipes de venda de loja física vibrarem com isso. Não, Caiu a ficha, assim, né? Entenderem que... Exatamente. Entenderem que o online... É um aliado. É um aliado, ajuda a gerar negócio. Aumenta a venda da loja, aumenta a venda dele. Né? Então, isso é sensacional. Acredito que é importante, gerencialmente, nós, gestores de digital, olharmos o PNL dos nossos canais online também. Não tenho a pretensão de ignorar isso. Não vejo isso acontecer num horizonte de tempo. Mas entendo que é uma visão gerencial. Que a gente realmente tem que enxergar como um todo. Até a gente estava comentando nos bastidores aqui antes... de uma experiência de um curso de e-commerce que eu dei na SPM, né? Eu e mais outros colegas nossos da nossa área. E o meu primeiro... minha primeira aula, assim, meu primeiro slide, assim, para a turma era assim: não existe estratégia digital, existe estratégia. Perfeito. E é isso. É uma coisa única, né? O digital é assim, de novo, vamos olhar... E a gente fala que muitos vamos olhar na perspectiva do cliente. Vamos olhar o ser humano, né, gurias? Sim. Porque os clientes são pessoas, São né? pessoas. E onde é que a gente está pendurado? Num telefone, né? Num meio digital, né? Vamos dizer assim. Então, o digital, naturalmente, tem que compor a estratégia. Já faz parte do dia a dia de todo mundo hoje, De todo né? mundo. Então, mas, de novo, para uma estratégia comum, né? De varejo. Ó, eu me empolgando aqui. Não, vai lá. Última parte dessa parte aqui. Até hoje estava lendo uma matéria que falava... eu não sei se era EBIT, eu não sei exatamente o que era, mas falava alguns dados de empresas, resultados de empresas, no segmento, crescimento do mercado e tal. E aí ela tratava... Era um infomoney da vida falando de resultado de ações, tá? Valor de ações e tal. Aí falando de algumas empresas, e aí assim, do segmento digital, ou do segmento, ou do e-commerce, eu não me lembro que expressão usou. E aquilo também me gerou uma reflexão. Eu falei assim, cara, tudo é varejo. Até o Mercado Livre. Por que o Mercado Livre está segmentado aqui? Como valor, como se fosse um outro segmento. Não. Não, ele tomou uma decisão que ele opera o varejo dele digitalmente. Mas ele é varejo. Mas ele é varejo. Se ele quiser abrir uma loja, também tá tudo certo, como a Amazon, né, fez também. Tá tudo certo. Eu falei, cara, olha só. Não é pra separar. Não é pra separar, sabe? Perfeito. Não, olha. E aí você começou a entrar nesse ponto de vendedores. Quero muito falar sobre isso, porque a gente sabe, né? Acho que a gente já nasceu desse meio mais digital. E nas nossas experiências de varejo, a gente sabe que teve todo esse movimento de ir para as lojas físicas, criar ferramentas para os vendedores. E ferramentas, assim, que conecta o e-commerce com o estoque da loja física, com as vendas da loja física, enfim. Acho que tem duas histórias que eu vou contar aqui nesses nossos anos de consultoria,
que vai desde assim, cheguei lá pro vendedor nas lojas e falei, a gente ia conversar sobre a questão do e-commerce, mas antes a gente ia sentindo, né, fazendo perguntas, enfim. Aí a gente estava numa fase de implementar a prateleira infinita, que era justamente isso. O vendedor ter acesso às vendas do e-commerce para ele poder vender aquilo que ele não tinha o estoque na loja física, né? E aí eu falei assim, hoje você perde vendas por não ter estoque? Não, imagina. Minha loja é maravilhosa, perfeita, tem tudo, nunca falta nada, a gente consegue repor. Legal. Aí, e o tal do e-commerce, né? A gente não falava que a gente era do e-commerce. Como é que tá? Você tem sentido que você perde vendas por causa do e-commerce? Nossa, direto. Perdi já várias vendas, porque às vezes eles têm uns produtos assim que a gente não tem aqui. Tá aí, então tem oportunidade, né, pra gente trazer. Mas, de novo, ele tem uma resistência muito grande. Era um medo muito grande que o e-commerce ia roubar as vendas. E aí teve uma outra história também super clássica, assim, que a gente ia fazendo roadshow mesmo pra entrar nas lojas, entender. Principalmente, a gente tinha ali um script, né? O que tá de gap dos indicadores dessa loja. Então, a venda link aqui tá muito baixa, né? Então, vou entrar lá. E aí, eu fui falar com a vendedora. Nossa, por que você não vende, né? Por WhatsApp, enfim. Ela, não, olha, porque aqui o link sempre dá erro. Eu falei, nossa, mas que estranho. Ninguém me reportou isso antes. Por quê, né? Não, sempre dá erro. Vou te mostrar aqui. Eu falei, então me mostra. Quando a gente foi ver problemas de UX, tá? O UX na veia. Ela pegava a URL inteira, que era um link, assim, não é nem aquele link encurtado, aquela grandona. Ela digitava código a código, C maiúsculo, B minúsculo, X, Y. Quais as chances daquele link? Claro que é daí. Você não copia. Eu falei, tá faltando botãozinho aí. Não, e tu falou uma coisa agora super importante, né? Que assim, até essas iniciativas que eu comentei não tem nenhuma novidade, nada que há muito tempo já não faço, mas o como, né? O como fazer que essas iniciativas, ferramentas, soluções, ou sei lá, o quanto elas vão efetivamente engajar é o que faz a diferença. Como que ela vai ganhar com aquilo, né? Não perder, né? Exato. Não, e de ser simples, né? Porque a gente teve uma experiência também em outra marca, que assim, a loja, no geral, ia super mal, né? Nas vendas online. E aí tivemos uma reunião com várias gerentes de várias regionais. E a gerente falou, não, gente, eu nem ofereço isso para meus clientes, tudo é muito complicado. Daí tu pensa, gente, uma gerente com esta cabeça não vai encorajar o time a fazer. Não vai. Ela não faz porque ela não acredita e ela acha difícil e ela não consegue. Então, volta até o nosso tema do início da conversa, que é as pessoas, né? Tem que... Total. Na hora que tu vai contratar, já tem que identificar esse perfil, porque isso não é uma coisa que se muda, né? Pessoas e a cultura da empresa, né? Em que se entender que isso é um projeto que faça sentido para o todo, ele será apoiado. Sim. E vai emplacar. Como quebra essas barreiras do mundo físico, Fernanda? Conta aí um pouco pra gente, assim. Tem essa questão... De novo, pessoa. Tem essa questão da orquestração, complexas. Tem questão de treinamento, né? Muito Mas também. eu acho que tem muita insegurança, assim, né? Acho que dos profissionais. De novo, também. Acho que a habilidade... Acho que daí cabe a gente puxar para nós, né? Profissionais do digital. Um compromisso de demonstrar, sensibilizar a intenção do apoio ao todo. Né? E aí passar a segurança de que a gente não está competindo com ninguém, que a gente não vai... Também vai do profissional envolvido, né? Porque às vezes são vaidades de entregas. O meu projeto, teu projeto. Cara, projeto de todo mundo. De novo, o objetivo é comum. O projeto é de todos, o objetivo é comum. Eu sou aqui um instrumento da empresa para fazer algo que está alinhado, né, com o board, para entregar um resultado que também vai ser visto como um resultado de méritos comuns. Bingo! Né? Então, mas assim, também não vamos ficar esperando, né, que o pessoal que é resistente, que o problema está neles, que eles têm que abrir a cabeça. Como que a gente sensibiliza? Então, acho que em cada iniciativa, uma coisa que eu procuro fazer, e as pessoas que me cercam hoje, acho que eu estou super bem cercada, e o time e tal, é como é que a gente sensibiliza? Como é que a gente já nasce um projeto engajando essas pessoas? Até fazendo parte na concepção. Na co-construção, né? A gente acredita muito nisso exemplo. Também. Acho que isso faz toda a diferença. Né? Envolver nas tomadas de decisão. Claro, às vezes até as resistências são tão grandes que a gente tem que fazer algumas coisas até para
Mudar o perfil, às não vezes, demorar né? 200 mil anos, a gente dá umas... Mas beleza, como dar umas agilizadas, né? Para tocar algumas coisas que a gente tem convicção, mas nunca deixando de engajar todos e o pessoal do físico tradicional, principalmente, porque sem eles não vai acontecer. Não acontece, exatamente. E eles são importantes, assim, eles são importantes. Eles estão próximos do cliente todo dia, eles entendem as dores do cliente. Eles são... eles têm... cara, eles têm muito a ensinar pra gente no e-commerce. Verdade. Né? Quando a gente vai querer pensar em como é que eu aumento uma conversão, como é que eu chamo aqui um botão, um call-out e tal. A gente entender quais são os argumentos que se usa num PDV para poder implementar no online também é válido. Né? Então, assim, ele tá ali todos os dias vendo a reação dos clientes, né? E pode muito transpor isso para online, verdade? Exatamente. Então, assim, acho que eles são importantes para as empresas e são importantes, inclusive, para contribuir na estratégia do digital, se ela for bem alinhada de que ela está para o todo. Total. Perfeito. A gente defende muito isso também. E não adianta, às vezes a gente cria coisas... e todo mundo sempre trabalha para fazer o melhor, né? Para dar certo. Mas a gente cria coisas da nossa cadeira no escritório que não vão funcionar na ponta. No racional parece lindo, né? Parece que vai dar certo, mas essas pessoas estão lá todos os dias vivendo e ela sabe se ela vai... Como que ela puxa o celular naquele momento? Que informação que ela vai consumir? E se aquele link não funcionar na hora que ela apertar, como que ela fica na frente do cliente para resolver a situação? A gente gosta muito dessa estratégia também de estar em campo, né? Vai até lá, então. Fica do lado dele e atende os clientes junto. Como que os vendedores de um ponto de venda acompanham o resultado da venda digital? Total. Exato. Não, esse é um ponto super chave. Que a gente já viu que também é uma mega barreira se estiver separado do que ele já está acostumado a ver no dia a dia. Exatamente. Então, aqui é uma resposta objetiva para a tua pergunta. Assim, isso é fundamental. Né? Então, que conte para as metas dele e tal. Isso é... super importante. Se ficou difícil dele calcular ali o quanto ele vai ganhar na comissão, já esquece, né? Ele não vai fazer. E ele não tá vendo, né? Ele tá acostumado com o cliente que ele vê, que ele interage, que ele alcança, que ele... Então, também, como é que eu trago um pouquinho dessas necessidades físicas pro digital? Então, como é que eu faço ele tangibilizar aquela venda, né? Que ele começou, mas que o cliente eventualmente fechou em casa. Como é que ele, né? Então, tem alguns truques para isso, assim. E acho que se construir junto... vai dar bom. E tem muito aprendizado, né? A gente, no E-Commerce Brasil, assistiu até uma palestra da Farfetch, que ela trouxe que 40% dos clientes querem comprar online, mas com suporte de um vendedor, de um ser humano. E é muito fácil a gente esquecer isso, né? Porque nós, com essa cabeça, nativos digitais, né? É importante esse casamento, porque muitas vezes é o vendedor da loja que vai ser... o intermediário e quem vai sustentar e quem vai encantar numa relação de uma venda online. Porque as pessoas querem esse contato com pessoas, né? É super importante. E a gente, né, como pessoas, assim... eu compro muito online, vocês devem comprar muito online. Mas eu compro na loja, eu compro... Total! Sim! Sim, né? são momentos e momentos, ou né? eu interajo online para perguntar se tem, para saber se eu não vou perder meu tempo. Perfeito. Né? Indo até lá. Enfim, então são... É muito que a gente tem falado. Nós também somos múltiplos, né? A jornada é mais complexa, é isso aí. Então, a empresa que nos atender... Aí as empresas que ainda... Porque ainda existe, né, gurias? Empresas que ainda se questionam, né? Sim. Sobre estar digital ou não. Tem muita loja que não responde Socorro. WhatsApp. Né? Socorro. E aí a pergunta é, gente, assim... É só olhar pra você mesmo. É só pra olhar pra você mesmo, exatamente. Como é que tu hoje interage com as tuas relações. Como é que tu te comunica... Né? Exatamente isso. E a outra, assim, garante que o cliente compra contigo, né? Que tu atende ele como ele quiser, né? Porque, assim, se tu não responder... vai ser o concorrente. Alguém vai responder para ele. Perfeito. Então, esse tipo de sensibilização, né? Dentro das empresas é super importante também, né? Nossa, perfeito. E a gente tem aqui o potencial de, acho que mais do que nunca, ter negócios exponenciais, né? Porque antes a gente olhava nessa visão retrógrada de canal... A gente pensava assim, o e-commerce com seu estoque, né? É a Panvel de Porto Alegre do Menino Deus com o seu estoquinho. E agora é explosivo, porque assim, eu posso vender no e-commerce o estoque de todas as lojas do Brasil e alguém vai entregar. Eu posso ser o consultor de vendas da loja do Acre e vender um estoque que está no e-commerce, né? Acho que isso é muito rico, ampliou muito a capacidade de
ampliar a receita, realmente, né? aí. Assim, se tu não quer entender pelo ponto de vista do cliente, que é legal, jornada, entende o potencial de receita desse negócio, aí. né? E aí, ter muita transparência com esse cliente e setar para ele, ó, o que eu tenho aqui na loja do Menino Deus, eu te entrego em meia hora. Não é isso, tu quer uma coisa que tá lá longe de ti, vai demorar 4 dias. Mas eu te resolvo. Mas eu te resolvo. E É até te cobro, eventualmente, um frete mais em conta em função do tempo. Ou não, sei lá, daí são as regras de negócio. Cada negócio, suas particularidades, vão ter que avaliar o que faz mais sentido. Mas é isso, as possibilidades. Se ampliaram. E aí, e pro cliente, a clareza e a transparência da regra dessas... Né? Regra é uma palavra ruim, talvez, mas... Enfim, Das possibilidades, as possibilidades né? que envolvem essas possibilidades e vai da escolha de cada um. Daí vai do momento de cada um. Às vezes tu vai ter urgência, às vezes tu vai querer tudo bem esperar. E aí vão se construindo as relações com as marcas, né? Perfeito. E pra você, Fê, assim, o que você acha mais desafiador agora nesse cenário, né? A gente... o que é mais complexo, digamos assim? Essa questão toda de sistemas, tecnologia mesmo, porque, de novo, muito lindo a gente falar, né, de toda essa experiência omnichannel, mas é RP que não se conversa com PDV de loja, é o database que é difícil de unir o on do off e ter essa visão única da cliente, real time, enfim, cultura. Ou você acha, né, como você tem esse olhar super voltado para pessoas, ou o desafio está nessa efeito que a gente chama até de Amazon Prime, Mercado Livre, que tudo é frete grátis, é muito rápido, cada vez mais comprar, pagar e aí vou devolver, assim, é só um código de postagem que vem, o estorno já está na minha conta, que a gente vai acostumando o cliente com essa super experiência, né? Qual dos 2 pontos você acha que é mais desafiador aí nessa jornada? Pois então, vamos lá. Difícil essa pergunta, né? Porque os dois lá são desafiadores. Tá. Eu acho o seguinte, genericamente falando, essas questões dos exemplos que tu trouxeste de Amazon e tal, eu acho que de alguma forma, eu acho que ninguém mais joga dinheiro pro alto, assim. Acho que isso a gente já cada vez vive menos. Né? Assim, de frete grátis a Bangu e tal. Eu acho que as coisas estão um pouco mais... Né? As empresas estão todas mais ponderadas, mais levadas para resultado, assim... Todo mundo precisando pensar em margem, né? Também. Acho que sim, né? A gente ainda tem a própria Amazon ainda querendo ganhar mercado aqui e tal, mas de alguma maneira eu acho que não é mais, né, a la louca, assim, né? E eu acho que elas são... Essas, vamos chamar de poderosas, do digital, eu acho que elas ajudam a amadurecer o mercado. Elas sobem a régua, elas fazem a gente correr atrás... elas ajudam os usuários a amadurecerem nos processos de escolha. Eu não vejo isso... Talvez eu não veja isso como um problema. Estou falando aqui nesse bate-papo com vocês. Óbvio que talvez no dia a dia, amanhã, tem alguma situação que eu vá sofrer assim, por alguma questão com eles. Mas, assim, pensando, assim, tem mais pontos positivos. Eu acho que está tudo certo. O outro ponto, eu entendo que é um super desafio. Né? Porque realmente, assim, a gente está em 2023, na era da inteligência artificial e ainda não conseguindo conectar 2 sisteminha lá, entendeu? Sim, tipo, né? Socorro. E às vezes são da mesma empresa que foram comprar, foram compradas da mesma empresa e ainda não se conversam, né? Verdade. Então, isso é bem complicado. Eu acho que isso é assim, dificulta a velocidade de desenvolvimento dos negócios. O que cabe, vamos voltar para as pessoas, é que a decisão do que é mais relevante fazer são das pessoas a partir de informações dos clientes, que são pessoas. Então, assim, o que os clientes estão nos dizendo? Falamos aqui já, né? Quais são as dores dele? Aonde hoje ele tem mais dificuldade? Onde que eu tenho, né? Enfim, onde é que eu estou devendo para ele, vamos dizer assim. Entendendo isso, é utilizar isso efetivamente para tomar decisão. E aí, começar a resolver estes problemas de tecnologia, vamos chamar? Né? Que tem que virar solução. Isso. Né? Só que tem essa jornada aí toda que a gente precisa fazer essas coisas conversarem. Como a gente não vai fazer tudo isso num passe de mágica, é realmente entender onde é que está hoje o meu maior gargalo, onde é que está a minha maior oportunidade. Conectar meu database com o meu e-commerce... Beleza, é aqui que vem o ganho, por quê? O que eu vou entregar daqui? Né? O que vai sair disso aqui? Qual é o output disso? Né? De novo, ele tem que responder alguma dor.
do cliente. É para poder priorizar. Para poder priorizar. Então, talvez essas complexidades e dificuldades de comunicação das soluções talvez seja um problema maior até do dia a dia, até para os planejamentos que consomem investimento. Às vezes, vai-se o P&L, entendeu? O resultado na última linha em função de investimentos nesse sentido. É desgastante, até mesmo em termos de estrutura, de pessoas, né? Enfim. Então, acho que fazer as escolhas certas dessas frentes é o maior desafio. Mas, de novo, se a gente enxergar o que o cliente está nos dizendo, como ele está se comportando, e efetivamente usar isso para tomada de decisão e priorização, tem que dar bom. Perfeito. E MVP, né, gente? É isso. Não MVP. adianta querer criar um monstro, passar um ano criando monstro, e quando tu tira ele pra rua, ele não faz sentido. Não resolveu a dor. E na linha do MVP, também uma coisa que bem... Acho que não sei, até já falei sobre isso, talvez eu vou soltar um pensamento aqui, assim, pela primeira vez. Metodologia, agile, blá, blá, blá. Cara, na verdade, eu acho que, assim, o que fizer sentido para cada um, né? E às vezes não é nenhuma ao pé da letra. Tu vai ter que criar, Tu vai ter que criar. Uma que resolve. Vai testando, Vai né? testando. É agile para isso, mas é sei lá... PMO para um PMO pra projeto, outra fazer coisa. o quê? Ou é uma mistura de várias metodologias. É um design thinking para essa etapa. É um não sei o que para outra. E tá tudo certo. É verdade. Eu acho também que a metodologia também pode ser um problema. Às vezes engessa, né? Às vezes engessa e às vezes o processo vence as pessoas. Sim. E não as pessoas dominam os processos. Então, aqui também, acho que muita empresa fica morosa na tomada de decisão, tem dificuldade de fazer priorização, tem dificuldade de juntar as integrações que precisam porque elas são vencidas pelos processos e não ao contrário. Nossa, Então, Bom ponto. perfeito. E aí, deixa eu aproveitar esse gancho perfeito pra te perguntar o que de tudo que tu já viveu até aqui, do que tu tem visto, o que tu acha que é esses próximos passos, né? Esse futuro breve do varejo, assim, para onde estão caminhando os desafios, esses próximos passos? Porque parece que pra gente que tá imerso, assim, é tudo muito óbvio, né? O Omni tá aí faz um tempão, o negócio já tá acontecendo, já tá implementado, o vendedor já tá vendendo. Pra muita gente tá nesse step agora, né? E tudo bem, que bom, porque a vida é caminhar pra frente. Mas pra gente que tá aqui agora, né? Que já vive tudo isso no dia a dia, pra onde a gente vai? O que tu enxerga que são os próximos passos do varejo, assim, na transformação digital? Que já não vai mais ser tão transformacional, né? É uma evolução. pois é. Poxa, essa... Difícil essa, né? Meio profunda, né? leva para vários lugares, assim, né? Mas não vou ser repetitiva, assim. Eu acho que tem um baita desafio ainda, que é a cultura. E, de novo, a cultura não é uma coisa que a gente... Deixa eu mudar aqui, parametrizar. A gente fala assim, porque se a empresa quiser, a empresa... Quem é a empresa? Quem é? gente? Quem é você? Quem é a empresa? Né? Somos nós. Somos nós, né? Ou então, às vezes, assim, porque a empresa é como se fosse só o dono. Gente, o dono é influenciado. Estamos aqui para... Né? Ele nos contratou para fazermos por, né? Então, somos nós que formamos a empresa. Eu acho que ainda tem muito desafio de pessoas. De modelo de negócio, de modelo de gestão, de novo, de modelo de tomada de decisão. Estratégia, De prioridades. Acho que ainda a gente vive competição entre canais, sim. Ainda tem uma questão vou chamar de cultura, né? Quando a gente fala da tal da transformação cultural, né? Eu acho que ainda... Precisamos evoluir muito nesse ponto, né? Eu acho que esse é um ponto que precisamos evoluir. Todos. Perfeito. Todos. Nossa, o papo tá muito bom, né, gente? A gente tá... Até só para complementar, até nessa especialização de advisor, enfim, a gente teve muita coisa sobre inteligência artificial, né? E aí se falava muito dos chat GPTs e tal, né? E aí sempre vem aquelas discussões do vai substituir o homem, não vai substituir... Aí esses dias, como cliente, eu tive um episódio com a minha filha numa loja, que não vem ao caso, qual era? E aí
Eu até falei pra minha filha, eu falei, sabe quando que vai substituir o homem? Quando a gente não conseguir, como ser humano, resolver um problema como esse. Porque assim, nós estamos aqui, a gente tem um problema objetivo. A colaboradora, né, a funcionária da loja, entende que tem um problema, ela não está conseguindo resolver. Então, assim, o que a empresa, que é uma monstra de uma empresa, está fazendo que não está dando condições para que ela resolva. E que se não é condição de ferramental, tecnológica, né? Processual e de autonomia, de empoderamento na ponta, de acolhimento, de atitude, sabe? Que ela se sinta confortável em dizer assim, eu vou resolver para ela e que tudo bem, vai dar uma diferença aqui no meu estoque, que seja só um exemplo aleatório aqui. E eu vou ter justificativa para isso. E isso vai ser corrigido por um back-office, sei lá. Mas assim, eliminar a fricção pro cliente, eliminar a fricção né? pro cliente. Então, nesse sentido, eu acho, para voltar pro ponto, assim, é o nosso maior desafio. Perfeito. Como que a gente, como pessoa, se faz valer como mentes criadoras, né? E resolvedoras de problema, que inclusive criam essas tecnologias que têm que ser nossos aliados, parceiros e apoiadores dessas tecnologias, né? Não, total. Perfeito. E a gente vê, às vezes, essa relação de marcas pequenas, ou enfim, redes pequenas, que conseguem resolver isso de uma forma muito simples, né? Muito fácil. Orgânica. Exato. E aí começa a crescer perde isso. e tu cria tanta distância entre o colaborador da ponta e a estrutura lá do escritório que fica burocrático, às vezes não resolve. Nossa, muito bom. Difícil. Bom, estamos caminhando então na reta final do nosso episódio já e tem a pergunta clássica que é: Fernanda, se você tivesse a oportunidade de tomar um café com qualquer pessoa neste planeta ou não deste planeta, quem seria essa pessoa? Uau! Tô pensando mesmo, tá? Vai lá. É difícil essa? A gente falou de muita coisa difícil, mas essa é difícil também. Até pra ser consistente, assim, com tudo que a gente conversou. Talvez um tempo atrás eu respondesse, assim, uma pessoa. Sei lá, ia largar aqui sei lá, tem várias pessoas que eu admiro, né? A gente pode largar, assim, da política, um Obama, do esporte, sei lá, um Hamilton. Enfim, adoraria e tal. Mas eu acho que não existe uma pessoa, né? A gente falou justamente na colaboração, né? Como a gente tem que efetivamente cooperar nas empresas. E eu acho que, então... Eu acho que todo mundo... Aqui, eu tô com vocês aqui, certamente absorvendo coisas, né? Que estão... Esse momento, me ouvir e conversar e ouvir vocês. Refletir, assim... Então, é difícil escolher uma pessoa, né? A gente... tem que, acho que cada café que a gente possa tomar de manhã, quando a gente chega e encontra alguém do nosso time, até... sei lá. Um café virtual, né? De um blog, um podcast que a gente tá ouvindo. Café virtual, exatamente. Tudo é muito rico. E aí, eu vou fugir da resposta. Sabe que uma coisa que eu mudei um pouco... até acho que no início uma de vocês comentou que não existe universidade, não, faculdade de e-commerce. Não existe, né? Algumas dizem fazer, mas não existe, né? E eu deixei bastante de ler, não completamente, mas eu reduzi muitíssimo livros de negócio. Livros de... Até porque às vezes perguntam, né? Me indica um livro de e-commerce. Eu juro, eu nunca tenho uma resposta. Nossa, não é fácil essa resposta, né? Eu nunca tenho uma resposta. De digital, não tem é que nem o café, assim. É um mindset, tu vai colando várias coisas e criando. Mas a coisa mais legal, assim, pra gente que falou de... Como que eu... tudo no fim é sobre pessoas. Como é que eu trago o cliente pro centro? Porque comportamento de cliente é comportamento do ser humano. A gente tem que estar atento a isso. É a gente ler sobre pessoas. Então, assim, sei lá, filosofia, antropologia, biografias. Perfeito. Histórias fictícias, inclusive, que te trazem narrativas de possibilidades de comportamento, né, de vida. Cara, isso ajuda, isso enriquece demais nesse processo. De empatia também, né? Da gente conseguir se colocar no lugar das pessoas no final do dia. Exatamente. A gente adora uma frase muito antiga, né? Do Murilo Gun, que ele fala...
Gente, é puxar assunto no Uber, sabe? Te interessa por aquele ser humano. Ou sei lá, inventa uma história em um personagem e conta a tua vida sobre outra perspectiva. É isso aí. Pra aquela pessoa, mas assim, abre também um pouco a cabeça, né? Porque é bem isso, no dia a dia, são tantos desafios que a gente vai se fechando, né? Eu falo sobre isso, eu leio sobre isso, eu falo com essas pessoas, meu círculo de amigos são esses. E quando vê, tu virou aquilo ali, né? Então, que legal que é. Lê capricho. Tipo, abre a cabeça. Exatamente. E até podcasts, né? A gente fala assim, daí só lê podcasts de negócio. Gente, não. Ouça entrevistas sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Certamente alguma reflexão... Aprendizado você vai tirar. Tu vai ter. Porque a gente precisa entender as diferentes possibilidades de ser humanos e, por consequência, de comportamentos de consumo para tomar decisão. Então... não tem mais uma... Desculpa, gurias, mas essa resposta não vai dar, mas foi entendeu? perfeita. Não tem mais um café. São milhares, né? Milhares. Eu lembro até de uma conversa que a gente teve, né? Grande oportunidade de falar com o Silvio Meira, na época do início ali da pandemia, né? E ele falou exatamente o que tu trouxe, assim. A gente ali tão preocupado, não, porque a tecnologia, a plataforma aí, não sei o quê, e os meios de pagamento. Ele falou assim, pessoal, vocês não estão entendendo. As empresas precisam urgentemente colocar pessoas aqui de filosofia, de antropologia, porque o comportamento das pessoas pós-pandemia vai mudar drasticamente. Isso a gente está falando assim, dos primeiros meses de pandemia, que a gente não sabia nem quando ia acabar. E ele falou, as empresas precisam urgentemente entender a cabeça das pessoas, do consumidor, o que vai acontecer. E isso vai drivar as mudanças para frente, né? Então... Gente, é muito isso. E eu que tenho uma filha, eu tenho 2 filhas, né? Vocês comentaram no início, uma tem 5 anos e a outra tem 13. Eu tenho filhas com diferenças de idade grande. E às vezes eu penso, meu Deus, que felicidade ter essas 2 filhas me consumindo em momentos de vida delas tão diferentes, mas me mantendo muito antenada. Nossa, é verdade. Das novas gerações. Exatamente. Nossa. Então, assim... Porque essas pessoas brevemente estarão consumindo, né? Exatamente, né? Já são consumidores de conteúdos, né? No mínimo de conteúdos já são. A de 13 já é de produtos também. Também, entender o porquê que ela consome ou ela se interessa por tais como coisas. Isso é importante, né? Isso é muito legal, assim. É muito rico. Então, assim, não tem a faculdade, não tem o único café... e a gente pode pirar nessa também, né? Porque daí a gente tá ligado o tempo inteiro. Sei lá, onde é que nossa cabeça vai, né? É verdade. Então... E eu acho que essa já foi uma super dica. Mas para fechar nossa conversa 100%, né? A gente quer 3 dicas finais, 3 pensamentos, 3 conselhos aí que tu deixa para todo mundo sobre esses temas, né? Transformação digital, omnivarejo, sobre o que tu quer que a galera guarde, assim, desse episódio. Tá. Então, vamos lá. Vou ter que fechar 3, né? Eu acho que é o resumo do que a gente falou. Vamos olhar para o comportamento do ser humano, porque é dele que sai o comportamento do consumidor. E se as nossas decisões como gestores de negócio for baseada em atender essas necessidades, bingo. Não tem como dar ruim. E aí é lógico, né? Vamos ter que ter um olhar curto prazo, porque a gente tem negócios com resultados para entregar, empresas para deixar de pé, mas a gente também tem que estar olhando para a tendência disso tudo, né? Que é olhar para o futuro. Aqui já mato... já foi 2 quase. Né? 2 aí. E eu acho que, como a gente falou aqui no final, que é uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acho que no dia a dia a gente também, dentro das empresas, a gente sofre muito, que a gente sofre vendo os outros e a gente às vezes se pega nessa que os processos não podem nos vencer. A gente tem que vencer os processos. Gente, isso dá um corte. Alguém cuida disso. Vamos lembrar E a inteligência artificial é nosso parceiro e só nos substitui se a gente se deixar vencer pelos processos. Porque se a gente tiver condições de tomar decisões... tiver autonomia para tomada de decisão e puder delegar isso para todas as camadas da empresa, principalmente as que tiverem em contato direto com o cliente, nos primeiros pontos de contato, também só vai dar bom. Perfeito. Maravilhosa. Olha, Fernanda, já quero aqui te agradecer. Realmente foi, assim, um episódio muito rico, né? E muito legal as reflexões que você trouxe aqui hoje. Estamos muito alinhadas aí. Foi incrível. Você trouxe muitos bastidores também. Então, muito, muito obrigada, né? A gente não se conhecia tanto, assim, do mercado, mas foi uma grata surpresa hoje. Né? Virtualmente. Pessoas, de novo, né? Porque
que não, né? A gente vai lá, pergunta e olha só, foi um episódio incrível. E olha, seu pai tá com muito orgulho, eu tenho certeza, viu? Isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, Gurias, foi uma super experiência. Obrigada. Estou à disposição de vocês aí para qualquer coisa pra frente. Muito bom, vamos tomar outros cafés. Sim. Vamos E uns marcar happy mais hours também, né? Que a gente não falou com o microfone aberto, né? Não, sobre a história do... Já fica aqui, né? Vamos endereçar esse happy hour aí. Quem mais quiser se juntar com a gente, ó. Legal. Tem um... Tu quer deixar pro pessoal conseguir se conectar contigo? LinkedIn, Instagram, alguma coisa? Qual o melhor canal? Ai, canal é péssimo. Qual a melhor forma? Tem os dois. Eu sou fercontursi, @hotmail.com, né? LinkedIn, Fernanda Contursi. E o Instagram, eu confesso que aqui eu sou mais uma stalkeadora, tá? Tá. Então, eu tenho pessoas, né? Eu tenho fases, assim, às vezes eu sou super empolgada, dou dicas e tal, disso que a gente falou, assim, de livros que me pegam, assim. Você divide lá e fala. Eu divido, e aí eu vejo uma série, um filme, eu digo, gente, que foi isso e tal. Aí eu, daqui a pouco... Sumo. Tá tudo certo. Isso aí, pessoas. Geminianas. Então Obrigada. se você também gosta de falar sobre pessoas, sobre e-commerce, comportamento, omnicanalidade, fica de olho nos próximos episódios. Também tem muita coisa boa lá no nosso Instagram, @y2v.digital. Tem muita coisa boa também no curso. Já falei sobre isso aqui no início. Não perde, dá uma espiadinha lá, que tem muito conteúdo interessante. Já curte aqui o episódio, deixa sua avaliação. Esse é o fim da nossa primeira temporada. Fechamos com chave de ouro, hein, gente? Sim, Vem aí uma nova temporada pela frente. Isso aí, não. Gente, segue o baile, como dizem os gaúchos. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com novos episódios. Mas, por enquanto, confere todos que já estão disponíveis aí no Spotify e no YouTube. Pessoas incríveis passaram por aqui, gente. Sim, não perde. muitos Se assuntos. você chegou agora nesse episódio, não perde os anteriores. É isso aí. E nos vemos no próximo. Até mais! Tchau, tchau!